Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor a todos. Feliz Dia das Mães para todas as mamães. Aliás, quem é mãe fica de pé, por favor. Mas que maravilha, hein? Vamos dar uma salva de palmas para essas mamães? Vocês são bênção. São bênção. Podem se assentar. Vocês viram que negocinho mais bonitinho que fizeram aqui para vocês? Linda, rainha, carinhosa, dedicada, especial, colo, aconchego, doçura, amor e força. Eu gostei, porque tudo isso simboliza a mãe, todas essas palavras. Então hoje nós temos um dia especial, e adivinha sobre o que vai ser a palavra? Não é sobre mães. Meus irmãos, vamos abrir em 1 João, capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Você sabe disso? Então, o que ele está falando aqui, nós sabemos? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, certo? Nós sabemos disso? Sabemos, gente? Não estou... Porque senão não adianta falar que nós sabemos, nós não sabemos. Nós temos que ler, nós não sabemos. Mas nós estamos lendo que nós sabemos. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro. Irmãos, essa expressão para vocês faz sentido? O mundo inteiro jaz no maligno? Essa expressão para vocês faz sentido? Você concorda? Por que você acha que o mundo jaz no maligno? Por que você acha que o mundo está morto no maligno? Está deitado no maligno? Por que você acha que o mundo tão bom igual esse nosso jaz no maligno? Por que, gente, que vocês pensam isso? Gente, as pessoas hoje são más. O mundo hoje é um lugar hostil para se viver. Você concorda que a expressão o mundo inteiro jaz no maligno faz sentido? Porque o mundo hoje é essencialmente mau. Você quer uma má notícia? O processo é irreversível. Você quer outra má notícia? Não vai melhorar. Muito pelo contrário, vai piorar. Irmãos, aquilo que nós estamos vivendo hoje, se nós falássemos para aqueles que viveram há 100 anos atrás, 200 anos atrás, o que nós vivemos hoje, eles achariam impossível. Você lembra do seu pai, do seu avô? E nós não imaginamos o que a sociedade vai estar vivendo daqui a 100 anos. Daqui a 100 anos vai ter um lindão, bonitão, assim na frente da igreja, igual eu, falando, nossa, 100 anos atrás, eles não imaginavam que nós estaríamos vivendo o que nós vivemos hoje. Não vai melhorar. Vai piorar. A tendência é de que cada geração experimente um mundo ainda mais maligno que a geração anterior. Eu estava conversando, acho que com o Fábio esses dias, eu acho que foi. Antigamente, pai e mãe soltavam menino na rua, não era, gente? Eu saía cedo, nós levava fósforo, óleo e estilingue. Nós almoçava na rua, matava nossas próprias comidas e chegava no final do dia. E você acha que a mãe estava descabelando? Hoje tem condições, meus irmãos. Tem condições de você soltar seu menino na rua? Você sabe por quê? Porque o mundo é mau. O mundo é mau e está cada vez pior. A maldade está cada vez mais consumindo as pessoas. E mesmo assim, nós precisamos dizer aqui hoje, Feliz Dia das Mães, mas advertindo que a sua missão como mãe, a sua missão como pai, é ainda mais difícil do que aqueles que te antecederam.
Qual que é a verdadeira felicidade de uma mãe? Quando a gente fala Feliz Dia das Mães, qual que é a verdadeira felicidade de uma mãe? Ganhar presente? Ganhar um buquê de rosa? Qual que é a verdadeira felicidade de uma mãe? Não é, gente? Você que é mãe, você trocaria tudo o que você tem para que seus filhos prosperassem em todos os sentidos? A alegria da mãe é ver o filho bem. Só que continua sendo, e está cada vez pior, continua sendo um grande desafio encontrar um caminho que leve à vitória na vida de nossos filhos. Irmãos, hoje as crianças já nascem com um alvo, o diabo já mira nelas. Antigamente o diabo atacava mais os adultos e deixava mais as crianças. Hoje toda a força demoníaca do inferno está indo em direção às crianças. Elas já nascem com um alvo sobre elas, marcadas para serem destruídas pelo inimigo de nossas almas. Meus irmãos, tem criança, para mim 12 anos, pastor Daniel, é uma criança. Tem criança com 12 anos hoje tomando decisões que são definitivas, que vai acompanhá-la pelo resto da vida, porque ela está sendo atacada. Wesley Filho, ano passado, na escola dele, com 11 anos de idade, já tinha coleguinha que era homossexual, 11 anos. E tinha amiguinho, e namorava com outro amiguinho que também era, 11 anos, da onde que 8 anos? A criança tem condição de dizer, eu sou isso? Não tem, mas ela toma uma decisão definitiva. Você sabe por quê? Porque agora o alvo está em direção às crianças. Nesse exato momento, o inimigo, mesmo que de longe, está mirando cada um de nossos filhos na busca de um tiro fatal. Vocês concordam com essa frase? Um tiro fatal. Mas eu creio no livramento e no poder de Deus. Você crê? Creio que Deus vai levantar uma geração separada de homens e mulheres que sejam capazes de fazer diferença no mundo que jaz no maligno. Eu creio que os nossos filhos serão geração santa. Você crê? Por isso, em tempos difíceis como esse nosso, nós precisamos estar ainda mais atentos àquilo que Deus espera de nós, como pai, como mãe, como filho, como irmão. Irmãos, em tempos difíceis como esse nosso, o que Deus espera de você como pai? O que Deus espera de você como mãe? O que Deus espera de você como filho, como vô, como vó? Nós vamos enfrentar verdadeiros e poderosos gigantes malignos todos os dias. Você está pronto para isso? Você está pronto para o desafio que esse mundo que jaz no maligno irá lhe proporcionar amanhã bem cedo? Porque preparar, irmão, não é na hora da batalha, a preparação vem antes da batalha. Você precisa ser encontrado pronto hoje, antes que a tempestade chegue. Por isso eu quero citar 4 princípios para nós, como família, avaliarmos se são verdades na nossa vida ou se não são. Como uma forma de preparação antes da batalha. Irmão, você já carrega essas 4 características? Porque se você carrega, é bem provável que você já esteja pronto para batalhar. Porque o nosso exemplo estava. Por isso eu quero que vocês abram suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 17, verso 12. Eu quero usar hoje Davi, antes de ser qualquer coisa, era um Zé Mané, como nós. Não era rei, não era general, não era nada. Mas ele já carregava algumas características interessantes, que eu acho que a gente precisa aprender, que vai nos ajudar a enfrentar desafios nesse mundo maligno. 1 Samuel, capítulo 17, verso 12, diz assim: Davi era filho daquele Efrateu. Ou seja, aqui ele não é o poderoso rei Davi, nem o general, aqui ele era o filho daquele Efrateu. Um homem comum, assim como eu e você. De Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul,
era já velho e adiantado em anos entre os homens, falando de Jessé. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé, os irmãos de Davi, a Saul, e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por 40 dias. No verso 17. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos, 1 efa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estavam no vale de Elá, pelejando contra os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha. E a gritos chamavam à peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Então, nesse momento, gente, para a gente entender o contexto, nós não estamos falando de um homem experiente, de um lutador, de um guerreiro, de um rei. Nós estamos falando de Davi ainda debaixo da tutela do seu pai. Um homem comum. Um homem comum. Só que ele carregava algumas características muito importantes, que já o deixavam apto a enfrentar gigante, a enfrentar o maligno daquele tempo, que era Golias. Eu quero citar 4, que eu considero importantes, e se você sair daqui com a convicção de que essas 4 são importantes, eu já vou ficar muito satisfeito. A primeira delas, primeira característica de Davi, que o habilitava a enfrentar o maligno Golias: a fidelidade no pouco. 1 Samuel 17, 13, vocês estão com 1 Samuel aberto, diz assim: apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e seguiram a guerra. Chamaram-se Eliabe, o primogênito, segundo Abinadab, e o terceiro Samá. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Beleza, eram 8 irmãos. Desses 8 irmãos, quem era o menos importante? Não. Dos 8 irmãos da estrutura familiar naquela época, quem era o mais importante? O primogênito. Da estrutura familiar daquela época, quem era o menos importante? Caçula. Quem é filho caçula? Levante a mão. Coitadinho de você. Aí, gente, o que acontece dentro dessa estrutura? Saul convoca os homens para irem para a guerra. Adivinha quais 3 que vão, de filhos de Jessé? Os 3 mais velhos. E ele fica ainda com 5 filhos. Desses 5 filhos, quem era que assumia as tarefas da casa menos importantes? Na estrutura familiar daquela época, o caçula fazia sempre as tarefas menos importantes. Quando, para vocês entenderem o tamanho da importância que era dada a Davi, quando o profeta chegou na casa de Jessé para poder escolher aquele que seria o rei, Jessé não se deu ao trabalho nem de apresentar Davi diante do profeta.
Apresentou os outros 7, porque Davi estava pastoreando ovelhas. Não, aquilo lá com certeza não é ele. Grau de importância. A função de pastor geralmente ficava com aquele que era considerado menos importante. No contexto da guerra, você levar comida para os guerreiros era menos importante. A importância estava em torno de quem? Dos guerreiros. E talvez Davi, por ele já ter matado o leão e o urso só com a força das mãos, talvez ele se achava apto o suficiente para ir para a guerra. Mas só que ele é colocado numa condição de menor importância. Ele vira pastor de ovelhas e carregador de marmita. Ele leva a comida para os irmãos na guerra. Talvez, por ser uma condição de menor importância, Davi se propusesse a interagir com aquela função com mais descaso ou desleixo. Eu queria mesmo uma espada na mão e sair matando todo mundo. Agora eu vou ficar carregando queijo, 10 queijo, trigo. Eu queria era tocar voadora, queria era guerrear. Mas ele tinha uma condição menos importante. E a Bíblia não menciona em nenhum momento que Davi vai se queixar ou reclamar dessa função menos importante. Muito pelo contrário. Davi vai cuidar das ovelhas como pastor com todo o afinco que ele pode cuidar. Jessé manda Davi levar comida aos irmãos. A Bíblia fala que Davi acordou cedo de madrugada e chegou no arraial da guerra antes das tropas saírem para guerrear. Olha que cuidado, olha que zelo. Era uma função de menor importância, mas Davi fez questão de cumpri-la integralmente e com todo o cuidado possível. A minha interação nesse momento de guerra, nesse momento importante, talvez não é tão grande. Mas se é isso que Deus me deu para fazer, Davi tinha isso no coração, que ele ia fazer com todo o afinco. Muitas vezes nós somos muito resistentes em assumir funções ou executar tarefas que parecem menos importantes. E isso não se dá por conta do valor daquilo que se está fazendo, mas pelo valor que damos a nós mesmos, em detrimento da função que nos foi delegada. Irmãos, nós precisamos aprender que por mais ínfima que seja uma tarefa, uma função que Deus nos delegar, ela precisa ser feita com afinco. Amém. Nós temos nos preocupados, dentro do ponto de vista familiar, em realizar as grandes coisas que são da nossa responsabilidade, e as coisas pequenas e menos importantes, a gente terceirizar ou abrir mão de fazer. Eu vou dar exemplo. Às vezes, como pai, eu considero que a missão mais importante da minha vida é o quê, gente? Prover. Talvez eu considere isso como missão importante. Mas aí, já que eu estou realizando a minha função mais importante, eu acho que as coisas pequenas do cotidiano, elas podem passar desapercebidas. Aí eu cumpro a minha missão principal, que é de trabalhar, e quando eu chego em casa, eu não dou nenhuma atenção para aquilo que é considerado menos importante. Aí eu chego cansado, meu filho quer conversar comigo. O que eu faço com ele? Hoje eu estou cansado. Às vezes, dentro desse vínculo familiar, a mãe não considera mais que é importante preparar a mesa. Mas preparar a mesa é uma coisa tão pequeno, tão sem valor, e esquece de colocar a família reunida na mesa, um olhando no olho do outro, abre mão de coisas pequenas por não considerar tão importantes. Irmãos, nós não estamos nos perdendo porque esquecemos das coisas principais. Nós estamos nos perdendo porque nós estamos abrindo mão das coisas que são pequenas e igualmente importantes. Quando seu filho falar com você, olha ele nos olhos. Isso é importante. É pequeno, gente? É pequeno, mas é importante. Quando a sua esposa vier falar com você,
tira o olho do celular e olha nos olhos dela, mesmo que a conversa dure 5 horas. Mas olhe no olho dela, dê atenção, converse, prestigie. Tem marido que chega em casa indisponível, tem esposa que chega em casa indisponível, acha que já cumpriu o principal e não precisa cumprir o que é pequeno, irmão. Nós precisamos recuperar a importância desses pequenos momentos, das coisas menos importantes. Trabalhe naquilo que é menos importante. Alguém quer me dar mais algum exemplo? Teve um dia que era líder de jovens, ainda, tem uns 4 anos, e a gente ia reunir a célula, e tinha um rapaz que morava longe, e eu fui conversar com a mãe do rapaz, para conversar com ela, para falar, olha, você sabe chegar lá e tal. Falou assim, não vou poder levá-lo à célula, porque eu tenho outras coisas importantes para fazer. Por acaso, eu pareço motorista de táxi, naquela época não existia Uber, né? Por acaso eu pareço motorista de táxi? Você sabe o que é isso? É pegar uma coisa que aparentemente é menos importante e abrir mão de fazê-la quando ela é muito importante. Irmãos, se esforçar para pagar para o seu filho ir no encontro, se esforçar para pagar para o seu filho no encontro, no Acampa Kids, se esforçar para levar a sua família toda para o encontro nacional, se esforçar para você e o seu cônjuge ir no encontro de casais. Tem coisas que são muito importantes que nós estamos abrindo mão de fazer. Irmão, lê a Bíblia com seu filho. Irmão, lê a Bíblia com seu cônjuge, orar com as pessoas da sua família. Coisas que são aparentemente menos importantes, que nós estamos abrindo mão de fazer, porque estamos cansados demais de fazer aquilo que nós consideramos mais importantes. Nós precisamos recuperar o vínculo através dos pequenos atos que constroem vínculos afetivos. O que é pequeno que você pode fazer dentro da sua casa? Seja fiel naquilo que é pouco. O próprio Jesus disse, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Seja fiel no pouco. Irmão, seja fiel no pouco. Segunda característica, o zelo. Está em 1 Samuel capítulo 17, verso 20, que diz assim, Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. Davi fez questão de tomar todo o cuidado possível com aquele que era a sua função principal, que era ser o quê? Pastor. Ele era pastor naquele tempo. Davi não era apenas responsável com relação à obrigação de ser pastor. Davi era zeloso como pastor de ovelhas. Ele não cuidava dessa tarefa de qualquer jeito. Ele estava disposto a arriscar sua própria vida por aquela que era sua missão principal. Lembram que ele enfrentou o urso sem ter uma arma na mão? Enfrentou o leão sem ter uma arma na mão? Para defender o quê? As ovelhas. Porque pastor para ele não era só uma obrigação, era um zelo. Você sabe qual que é o significado da palavra zelo? No dicionário, zelo é grande cuidado e preocupação que se dedica a alguém ou algo. Forte disposição, diligência, empenho aplicado na realização de algo, tarefas, deveres, obrigações religiosas, etc. A principal diferença entre responsabilidade e zelo é que na responsabilidade envolve a obrigação. Você tem uma responsabilidade, você é obrigado a cumpri-la. Já no zelo, o que move o desejo de realizar não é a obrigação, e sim o cuidado.
A obediência pode funcionar em alguns casos para te ajudar a realizar algo, para assumir sua responsabilidade, o peso da obrigação. Mas só que essa obrigação, se ela for só obrigação, a médio prazo, ela te faz mal. Porque o certo é que a responsabilidade, ela se torne um zelo, um cuidado. Eu não faço porque eu sou obrigado, eu faço porque eu amo. Enquanto a responsabilidade é uma força que vem de fora para dentro, ou seja, eu faço porque a obrigação se impôs sobre mim. O zelo é uma força que vem de dentro para fora. Eu não faço porque eu sou obrigado, eu faço porque eu quero fazer. A responsabilidade como obrigação pode ser útil por um determinado tempo, mas ela é prejudicial quando exercida no longo prazo. É preciso que aquilo que era uma obrigação evolua para um desejo. Irmão, se você ficar anos e anos cumprindo a sua tarefa porque você é obrigado a cumprir, aquilo vai te adoecer. É preciso procurar o prazer naquilo que você faz. Tem mulheres e maridos, esposas e maridos que se propõem a cuidar da casa. Se você passar 20 anos cuidando da casa porque é uma obrigação, depois de 20 anos, aquilo para você é um peso, uma dor, um sofrimento. Mas se você faz por zelo, aquilo é uma alegria, um prazer, um desejo. Fazer por obrigação por muito tempo continuado vai te cansar e te sobrecarregar. Por isso nós precisamos evoluir. Senhor, eu não quero mais realizar porque eu sou obrigado. Eu quero realizar porque eu quero cuidar. Cuidado, amor e carinho. No que diz respeito ao seu cuidado com as pessoas da sua casa, irmão, você tem zelos ou responsabilidades? Você cuida da sua casa porque é uma responsabilidade sua ou porque você zela por ela? Você cuida dos seus filhos porque é uma responsabilidade sua ou porque você é zeloso com eles? Suas atitudes têm como base a obrigação ou o cuidado? O amor. Nós precisamos trabalhar isso no nosso coração. Evoluir da obrigação para o cuidado. Eu não faço porque eu sou obrigado, eu faço porque eu quero cuidar. Posso ouvir um amém? Amém. Terceiro, característica, domínio próprio. 1 Samuel 17, 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirará a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Respondeu Davi no 29. Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Davi chegou e viu Golias afrontando o exército, ele ficou sem entender o que estava acontecendo. Aí ele vai e pergunta a uma pessoa: o que está acontecendo? Aí a pessoa vai e fala para ele o que está acontecendo. Não satisfeito com aquela resposta que ele ouviu, ele vai e procura outra pessoa e faz a mesma pergunta: o que está acontecendo? E a pessoa responde a mesma coisa que o outro respondeu. Gente, Davi poderia ter se irado na primeira vez que tivesse ouvido falar de Golias, pegado a espada e saindo dando karatê para todo lado. Esse filisteu está falando isso, pega a espada e sai dando ai, cortando cabeça. Não. Ele ouviu uma vez a afronta. Não satisfeito por ter ouvido uma vez, ele foi e ouviu de novo, e ouviu de novo. Davi não se deixou agir pela ira, mesmo diante de notícias que o pudessem indignar. A ação de Davi foi pensada, meditada e calculada. Você sabe qual que é o nosso principal problema nas relações familiares? É que muitas vezes a gente quer reagir por impulso. Você ouve uma coisa, aquilo mexe com você e você faz o quê? Espadada na cabeça.
A gente não sabe ouvir. A gente não sabe interpretar. A grande maioria, de acordo com o IBGE-CW, a grande maioria dos problemas relacionais, eles acontecem porque as pessoas reagem sem pensar. As pessoas ouvem o que não gostam e fazem o que não deveriam fazer, falam o que não deveriam falar. Irmão, nós precisamos cultivar o nosso domínio próprio. Você lembra das últimas besteiras que você falou quando o sangue estava quente? Pois é, você sabe o que você deveria ter feito? Ficado calado, irmão. Ouvir só. Passa um tempinho e você ouve de novo. O problema é que a gente quer reagir quando o sangue está quente. Vamos aprender com o menino Davi. Ouça mais de uma vez antes de reagir. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim, calma. Muitas vezes a gente ouve o que não gosta e já quer sair matando todo mundo. A gente ouve o que não gosta e já quer sair liquidando. Não é assim, irmão. Não é assim. Aprenda a ouvir. Vamos fazer uma pesquisa rápida aqui. Na maioria das vezes, quando você resolve as situações de conflito dentro da sua casa, sem pensar, só reagindo, isso ajuda na solução do problema ou piora? Quem acha que ajuda, levanta a mão. Aí, IBGE-CW na veia, ó. Quem acha que quando a gente reage sem pensar e fala o que não deve, isso atrapalha na solução do conflito, levante a mão. Nós precisamos aprender a ouvir mais e falar menos, reagir menos. A gente reage sem pensar e piora a situação, tornando ela ainda mais difícil de ser resolvido. Por isso nós precisamos aprender com Davi. Controle-se e ouça. Diga para a pessoa do seu lado, controle-se e ouça. Fala para a pessoa que está do seu lado, controle-se e ouça de novo. Fala de novo, controle-se e ouça de novo. Nós precisamos ouvir mais do que reagir. Ouça. Tiago diz assim, seja tardio para... Aliás, gente, comecei errado. Todo homem, pois, seja pronto para... Ouvir. Tardio para... falar. E tardio para... Olha para você ver, ó. Ouvir, falar, irar. Geralmente a ordem era... Não, eu acho que até antes do ouvir, você já chega brabo. A ordem geralmente é ouvir, irar, falar. Nós precisamos aprender a ouvir mais e reagir menos. Amém? Talvez o que Davi tenha ouvido naquele dia tenha afrontado ele. Vocês acham que afrontaram Davi? Afrontou e foi muito. Não é possível que está acontecendo isso não. Aí ele foi ouvir de novo de outra pessoa. Não é possível que está acontecendo isso não. E em nenhum momento ele toma reação intempestiva para poder resolver o problema. Ele mede, ele calcula. Isso se chama inteligência emocional. Nós precisamos manter ou ter uma inteligência emocional. Eu acho que a pessoa que está do seu lado não entendeu. Fala para ela assim, controle-se e ouça de novo. Por fim, última característica do jovem Davi, homem como nós, simples e poderoso, a fé. 1 Samuel 17:36 diz assim, Davi falando para Saul, o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. Irmãos, pelo tamanho, pelo porte, pela experiência, quais eram as chances de Davi vencer Golias? E Saul estava presenciando e vendo aquelas chances mínimas. Nós precisamos entender o que está em jogo. Naquela época, quando dois exércitos se encontravam daquela forma,
eles faziam um acordo para evitar derramamento de sangue. E aí cada exército escolhia o seu valente para lutar com o valente do exército do outro. Dependendo do vitorioso que saísse desse duelo, o exército de um se subjugava ao exército. Para evitar que muita gente morresse, morria só um. Ok. Saul escutou a Davi e aceitou que Davi representasse o seu exército. Os filisteus já haviam escolhido o seu valente, era Golias. E nesse momento, Saul está apontando o seu valente, que é Davi. Agora eu te pergunto, Saul já tinha visto Davi lutar alguma vez? Tipo assim, ele viu Davi dando espadada e sabia que Davi era o cara. E sabia, gente. Saul olhou para Davi e falou assim: nossa, que homem forte, poderoso. Olha os músculos desse rapaz, esse aí contra aquele gigante vai vencer. Gente, a experiência que Saul está tendo com Davi é nesse momento, e ela é exclusivamente por aquilo que Davi fala. Saul se convence. Às vezes eu olho isso daqui, eu acho que Saul é meio doidão. Porque ele é convencido pelas palavras de Davi, de que ele era capaz de vencer o gigante. E Davi sai daquela conversa com Saul como o escolhido para enfrentar um gigante, mesmo com condições mínimas. Eu não sei o que aconteceu, mas a convicção de Davi no jeito de falar, a certeza, a oratória, me ajudem, a persuasão. Você acha que ele rodou? Você acha que ele rodou capoeira lá, levantou o pé? Vou te dar uma demonstração aqui de como eu... Não, foi no convencimento. Davi estava tão certo, tão posicionado, tão firme que ele conseguiu transmitir essa certeza a Saul. Não, esse rapaz pode. Tudo isso no convencimento. E agora vem um termômetro interessante com relação à sua fé. Irmão, como está a sua convicção com relação à vitória sobre o maligno? Nós não começamos aqui falando que o mundo jaz no maligno. Como é que está a sua convicção? Se é para você conversar com Saul e convencê-lo de que você pode vencer, você está firme nesse propósito? Ou você ia chegar diante dele e falar assim: eu acho que eu posso. Talvez eu dê conta. Como é que está o seu nível de convicção com relação à sua vitória sobre o maligno? Se você precisar convencer alguém de que a maldade desse mundo não se apossará da sua casa, você está pronto para exteriorizar isso? Irmãos, as pessoas que estão ao seu redor, os seus filhos, seu cônjuge, seus pais, seus irmãos, essas pessoas têm se convencido de que seu discurso sobre vencer este mundo, ele é verdadeiro. Qual o tamanho da sua convicção? Porque esse mundo, irmãos, ele não vai aceitar talvez, ele não vai aceitar pode ser, ele não vai aceitar eu acho que dá. Nós precisamos aprender com Davi que a nossa fé ela precisa ser carregada de convicção. Para lutar com este gigante, num desafio muito maior do que aquele que Davi enfrentou naquele dia, precisamos avaliar o quão confiantes estamos no poder de Deus. A sua vitória, ela vai depender do tamanho da sua convicção, do tamanho da sua fé. A vitória vai depender do tamanho da sua fé. Irmãos, esse mundo é mau, é muito mau, mas em contrapartida, o nosso Deus é poderoso.
O diabo tem colocado miras sobre o coração das nossas crianças, mas o nosso Deus, Ele é escudo e fortaleza. É hora de olhar para o mundo e exteriorizar as nossas convicções, dizer: o mundo vem contra ti com ideologias nefastas, com movimentos progressistas, com movimento LGBT a Z, com crianças aprendendo erotização precoce na escola, com todo o exército do inferno para roubar a salvação da minha casa. Está na hora de eu me posicionar e dizer a esse mundo maligno: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Convicção. Vem com espada, vem com escudo, vem com toda a força do inferno, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Está faltando para nós convicção, fé. O diabo vai usar todas as armas disponíveis para alcançar o coração da nossa casa. E nós precisamos estar prontos para usar todas as armas disponíveis que nós temos contra ele. Você tem declarado isso? Ou você só tem reclamado desse mundo maligno? Sido amedrontado por esse mundo maligno? Declare, exteriorize, com convicção. Talvez o que Deus precisa hoje é restabelecer a fé que nós temos dentro de nós, que é a principal arma que você tem contra esse mundo maligno. Quando Davi chegou de frente de Golias, ele estava convicto. Irmão, você está de frente ao mundo maligno, você está convicto? Porque Deus quer restabelecer a sua convicção, a sua fé. 1 João capítulo 5, verso 4 diz assim: porque todo o que é nascido de Deus faz o quê? Mas vocês não falaram com convicção, não. Porque quem é nascido de Deus aqui? Todo o que é nascido de Deus, todo o que é nascido de Deus, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Irmão, se encha de convicção para lutar contra as mazelas desse tempo. Por isso, para vencer o maligno, esses quatro pequenas características de Davi, elas podem te ajudar muito. A fidelidade no pouco, o zelo, o domínio próprio e a fé. Vamos ficar. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.